Olá, vamos seguir nossa leitura de Gustavo Corsão aqui. O tópico anterior foi a bela intuição de Marx, que se perdeu. E agora, uma outra bela intuição que Gustavo Corsão vai contar para nós aqui no livro dele, Desconcerto do Mundo, de um psicólogo, Adler. E é a seguinte: ser homem é sentir-se inferior e desejar valorizar-se. Essa é a intuição. Outra bela intuição que se perde. Alfred Adler, discípulo e dissidente de Freud, contrariando o mestre, colocou a trave mestra da estrutura psíquica num sentimento de valor e não simplesmente no dinamismo de um apetite, como se tivesse um pressentimento da nossa comprometida transcendência. A semelhança de Marx, mas em perspectiva diferente, Adler vê em volta de si o espetáculo universal da insegurança humana. Eis como nosso autor se refere a essa fraqueza e à necessidade de vida social do homem. E aí ele cita Alfred Adler. Darwin já assinalou que nunca se encontram animais fracos vivendo isoladamente. Entre esses, devemos incluir o homem, que não é bastante forte para viver sozinho. Não oferecia à natureza nenhuma resistência e, por isso, tem necessidade de uma soma maior de socorros para assegurar sua subsistência. Sozinho, o homem estaria incomparavelmente mais ameaçado do que qualquer outro animal. Não tem presteza na corrida, não dispõe de vigor muscular comparável ao dos animais fortes, não tem as presas dos felinos, nem possui a acuidade de vista e de ouvido para defender-se. Tem de despender enorme esforço para a simples mantença da vida. Por isso não vive sozinho. Essa intuição aí, né, que mostra a insegurança da condição humana comparado com os outros animais, é a intuição de Adler. Mais uma bela intuição, curiosa, que se perde. Então, Corsão vai trazer aqui um dos seguidores mais inteligentes de Adler, Oliver Brackfeld, que vai dizer que esse sentimento de insegurança ele não desaparece com a organização social, mas continua a ser o postulado fundamental de toda a sociedade burguesa. Então, aquele sentimento de insegurança, né, de não poder viver sozinho, a partir do momento que o homem se organiza em sociedade, ele não desaparece e é o postulado fundamental de toda a sociedade burguesa. Então aqui esse seguidor, né, de Adler já vem com uma pegada marxista, né, na perspectiva dele. Então o Corsão pergunta, mas por que a sociedade burguesa? Por que prende agora Brackfeld a classe burguesa aquele sentimento tão primordial da nossa estrutura psíquica? E por que, se o que lhe faltava eram dentes e garras, continua inseguro depois de descobrir a pólvora e a energia nuclear? Não seria melhor dizer que a insegurança, a vertigem, a vacilação a respeito de seu próprio valor fazem parte da condição humana e da incongruência entre o homem e o mundo? Então, ele vai buscar uma explicação de que, né, esse sentimento de insegurança, essa vertigem, deriva da organização, né, da classe burguesa, dos burgueses, né?
ao invés de aceitar que isso é uma condição inerente. E aí vai querer encontrar remédios, né? E na sequência o Corson cita aqui Raskolnikov, isolado na mansarda, que é também um símbolo desta outra mansarda psíquica, em que se escondem nossas maltrapilhas, ilusões e fantasias. Raskolnikov perguntava-se a si mesmo: sou Napoleão ou sou uma pulga? E aqui é preciso socorrer do dicionário aqui do Caldas Aulete. Não sabia o que era mansarda. Telhado composto de duas inclinações, sendo a superior quase horizontal e a inferior quase vertical, ou o último andar de uma construção com esse tipo de telhado. Moradia miserável. Uma espécie de sótão, né? Uma moradia miserável, onde o Raskolnikov morava e tecia lá sua tese de que um homicídio se justifica, né, se for para eliminar uma pessoa imprestável, má. E ele era admirador de Napoleão, mas ao mesmo tempo se sentia uma pulga, né? Vai cometer o crime e vai receber o castigo. Nossas ilusões e fantasias maltrapilhas se escondem numa morada miserável. Essa é a nossa psique. Uma morada miserável que esconde ilusões e fantasias maltrapilhas, assim como as de Raskolnikov. Então ele seria um símbolo disso, que não sabe se é um Napoleão ou se é uma pulga. Então esse sentimento do desconcerto do mundo, de certa forma, Adler percebeu, intuiu. Esse seu discípulo aqui de Adler, o discípulo de Adler aqui já levou para um lado de luta de classes, né? Mas voltando a Adler, ele publica uma proposição que só poderia nascer dentro de uma cultura maltratada pelo hegelianismo e pelo positivismo, isto é, dentro de uma cultura sem vigorosa tradição metafísica. A metafísica é aquilo que está além da física, né? Definimos nos vídeos anteriores, além do mundo físico, alguma coisa espiritual aí, talvez transcendente. Então essa cultura que não tem mais uma tradição metafísica vigorosa, maltratada por Hegel, Comte, vai fazer nascer essa proposição aqui de Adler. Eis a fórmula que representa, a meu ver, outra bela e fina intuição caída de sua morada no rés do chão do empirismo. Ser homem é sentir-se inferior e desejar valorizar-se. Vou colocar as lentes aqui para melhorar a nossa velocidade de leitura, compreensão. Então, essa esquisita metafísica de Adler, que define um ser por uma coisa que lhe falta, por uma nota essencial negativa, merece um gracejo, segundo Corson. Como é possível definir o homem dessa forma? Poderei dizer então que o homem é um animal que não voa? Que o sal é um produto químico sem doçura? Poder-se-ia fazer essa crítica, mas não vamos cair numa crítica nominalista e passaremos a ler aquela fórmula
ao invés de ser homem, de outro modo, mas no sentido de que ela se refere à condição humana, à relação do homem com o mundo, do homem com a vida, mais ao estar do que ao ser. Então Adler põe na definição, digamos, da condição humana uma nota essencial negativa e comparativa. Quem diz inferior a alguma coisa que não pode ficar oculta e implícita, sem comprometer gravemente o sentido da frase. Então a fórmula é: ser homem é sentir-se inferior, então essa é a nota negativa, e desejar valorizar-se. Inferior a quem? A quê? Valorizar-se para atingir o quê? Que é superior. Oliver Brackfeld mais acertadamente diz: se o sentimento de inferioridade é inerente à nossa condição humana, coisa que os espíritos religiosos serão os primeiros a reconhecer, já que para eles o homem não pode, pelo menos, deixar de reconhecer-se inferior a Deus, não será inútil. Se o sentimento de inferioridade é inerente à nossa condição humana, não será inútil, para não dizer grotesco e ridículo, querer suprimir e extirpar do fundo de nossa alma esses sentimentos de desamparo? Não, com ponto de exclamação. Oliver Brackfeld falando aqui. Não é ridículo querer extirpar esse sentimento. O que é preciso não é suprimir tais sentimentos, e sim controlá-los e dirigi-los, para deles tirar algum proveito, baseado na ciência do homem. Ciência com C maiúsculo e homem com H maiúsculo. Então, os espíritos religiosos vão reconhecer esse sentimento de insegurança e vão dizer: sim, o homem é inferior a Deus. Mas nós, que conhecemos a ciência do homem, com base nessa ciência, vamos controlar e dirigir esses sentimentos para tirar algum proveito deles. Ó o remédio. E aí vem Corsão. Muito bem. Antes de dizermos alguma coisa sobre a direção em que vai essa busca da ciência do homem, que a gente já sabe, que é um dos remédios, aquelas soluções parciais que pegam um pedaço ali do problema e acham que encontraram um remédio para tudo. Mas antes de falarmos da ciência do homem, só um pouquinho, vamos falar sobre aquele parênteses lá que o Brackfeld fez. Vale a pena registrar um reparo a respeito do sentimento da inferioridade da alma religiosa diante de Deus. Então, calma aí, Oliver Brackfeld. Acho que nesse ponto tu te enganou, diz Corsão. Talvez por falta de familiaridade com o assunto. Religião. Os espíritos religiosos não serão os primeiros a compreender o sentimento de inferioridade. Na verdade, eles vão estranhar esse conceito em que o homem é inferior e deseja valorizar-se, sem dizer inferior a quem. Eles ficam só no sentimento e querem usar ele para fazer outra coisa, com a ciência do homem, mas esquecem de dizer inferior a quem, ao quê. E esse termo, sentimento de inferioridade, vai exprimir muito mal a atitude do homem religioso diante de Deus. A experiência mística, na qual a alma contempla Deus, tem por principal característica o sentimento de absoluta transcendência, que, se ainda permite a flexibilidade da analogia intelectual, já não tolera a ideia de uma relação de valor. O contemplativo não se sente inferior a Deus, sente-se totalmente dependente.
deseja uma entrega total, agradece a comunicação de dons, de que Deus tem sempre a primeira iniciativa. De modo algum deseja valorizar-se como se fosse possível atenuar o contraste das duas medidas. Se tornar Deus mais próximo de Deus. Ao contrário, estão aí os místicos a testemunhar a atitude que toma a alma contemplativa é de ainda mais acentuar a submissão, para bem ressaltar, como faz o apóstolo Paulo, que é o Cristo que vive nele, e não ele com seus próprios valores. Esse conceito de submissão que às vezes é mal interpretado, né? Mas eu acho que é mais ou menos aquela ideia assim de que eu estou numa submissão, no sentido de que a missão, quem dá é Deus. Essa é a missão maior, ela é definida por Deus. E eu estou na mesma missão, mas num nível inferior, eu não sou Deus, né? Então, a submissão é nesse sentido, a gente está alinhado. E mais adiante. E se pensarmos na procura da perfeição, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, que constitui preceito na vida cristã, também não encontraremos a semelhança a que alude o psicólogo. A procura da perfeição, como nossos doutores ensinam, é uma procura sobrenatural de maior amor, maior abandono de si mesmo, de crescente heteronomia, e não um processo de valorização própria. Então é a ideia do apóstolo Paulo, né? É Cristo que vive em mim, não sou eu mais, né? Então é abandono. Não sou eu, meu eu que vai se valorizar, né, para atingir essa perfeição, né? Então, esse sentimento de inferioridade dos psicólogos, que de Adler, ele não pretende chegar a essas altitudes aqui, né, na psicologia sobrenatural. E fica na escala humana e vai tentar usar esse sentimento, então, né, que vai servir para alguma coisa de acordo com a ciência do homem. O Coração continua. Não faz sentido incorporar aquele sentimento ao ser do homem, como diferença específica ou como próprio, esse sentimento próprio do homem. Será, quando muito, um acidente predicável, um estado. Tendo procurado a razão do sentimento de inferioridade nos órgãos defeituosos, Adler chega a definir a infância como um defeito. Ora, e aqui citando Adler, nessa generalização, né, da causa do sentimento de inferioridade, antes era a falta de garras, agora ele vai dizer: ora, se considerarmos que, a bem dizer, toda criança é um menor em face da vida, somos forçados a admitir que no início de toda a experiência psíquica se encontra, com maior ou menor profundidade, um sentimento de inferioridade. Ora, o que a mim me parece evidente é que o psicólogo está falando da infância, imaginando que a criança vê a infância, sente a infância como um adulto, como ele próprio, né? Coisa que não deixa de ser deveras surpreendente para um psicólogo. Ele acha, né, que a criança se considera inferior quando é criança. Isso, quem considera eles inferiores são os adultos, né? Um menor em face da vida. Então, Adler tem a intuição, mas quando ele começa a generalizar aqui essas buscas, né, de órgãos defeituosos, das causas, tropeça.
segue Corsão. Acho um pouco rudimentar a explicação do psicólogo. A pequenez, os órgãos defeituosos, as demais razões buscadas nas coisas físicas e exteriores ao homem. Como também acho muito discutível o remédio, a técnica de valorizar-se, colocada na mesma direção das coisas exteriores e facilmente identificada com o espicaçamento do amor próprio. O remédio tem de ser mais profundo, porque a ferida dos sentimentos de inferioridade das crianças são feridas de amor. Então, o remédio para esse sentimento de inferioridade, cuja causa é buscada no exterior, no mundo, também é um remédio proposto para valorizar o amor próprio, o egoísmo, talvez, na busca de uma melhor posição no mundo, o valor dentro daquela esfera material física ali, sem metafísica. Então não tem essa dimensão, nem para buscar a causa, nem no remédio que ele propõe. Bom, essa aí foi a primeira parte do vídeo, o Desconcerto do Mundo 9.1, tópico que trata de outra bela intuição que se perdeu, de Adler. E na segunda parte vamos abrir falando de outro grande personagem, que assim como Raskolnikov é citado aqui por Corsão, até porque os próprios seguidores ali de Adler mencionam Julian Sorel. Na verdade, a menção dos adlerianos ou adleristas lá é Stendhal, e Corsão é que vai dizer que o Julian Sorel é o perfeito exemplo do homem que tem esse complexo de inferioridade, do sentimento de inferioridade adleriano. E a história do romance, o vermelho e o negro do Stendhal é mais ou menos isso, que é o que vai ficar mais claro na segunda parte do vídeo, assim, a ideia da terapia individual aí de Adler é traçar metas e buscar um estilo de vida, uma valorização para superar esse sentimento de inferioridade. E aí o Julian Sorel também é um admirador de Napoleão, como o Raskolnikov, mas eu acho que nele o sentimento de inferioridade é maior. Acho que o Raskolnikov tem mais uma dúvida, assim, aquela dúvida que o próprio Corsão expressa ali, se ele é uma pulga ou se ele é Napoleão, mas ele acha que talvez seja Napoleão. E o Julian Sorel, ele quer crescer, ele quer subir na escala social ali, na França, e aí ele vai usar as pessoas, as mulheres, e, assim, as relações dele pessoais vão ser muito calculadas com essa meta aí, de subir, crescer e se preocupar muito com a imagem, Então, que acho que é um pouco da receita de Adler aí para se valorizar. E muita gente cai nessa, como Julian Sorel. Então, na segunda parte do vídeo vamos tratar um pouco dessa terapia aí, como é que funciona, e também o autor, o Corsão, ele vai fazer uma consideração de que esse tipo de ideia teve uma influência grande nos Estados Unidos. A ideia do American Way of Life, ser um winner, não um loser. Então, isso aí é uma crítica do Corsão, no contexto ali da Guerra Fria, ao outro lado, Ele vinha só dando pau aqui na União Soviética, mas agora também vem essa crítica a
prisão aí, né, no mundo, na busca de organizar o egoísmo como uma saída para vencer o sentimento aí de desconcerto. Não é por aí. Vamos lá, se inscrevam, quem estiver curtindo aí, dá uma força. O que eu mais quero é que vocês comentem alguma coisa, tem alguém para conversar. Valeu!